O Estadão detonou o STF e detonou o inquérito das fake news que completou 6 anos no dia 15 de março. Mas, ao mesmo tempo, o Estadão passou pano pro Supremo e foi por isso detonado nas redes sociais pela direita. Como assim, Nilton? Explica essa história aí melhor. Gente, o Estadão publicou um editorial hoje. O editorial é uma opinião do jornal como um todo sobre um determinado assunto, e não a opinião de um jornalista ou de um colunista específico. Ou seja, essa é a opinião de fato do jornal Estadão e publicou com esse nome aqui que eu vou mostrar para você. Olha aí, ó. O 6º aniversário do inquérito sem fim. A princípio, é muito bom mesmo que um jornal com o tamanho e a influência do Estadão faça um editorial como esse aqui, criticando o inquérito sem fim. Mas, ao mesmo tempo, o Estadão passou pano para os ministros, fez algumas alegações falsas e, no final, ele não fez uma autocrítica que ele deveria fazer há muito tempo. E por isso ele foi detonado pela direita nas redes. Vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo de hoje, com a melhor crítica ao Estadão, deixando ela pro final. Vai ser a última do vídeo, prometo que eu vou te mostrar, mas bora aqui ler o trecho que mais irritou a direita. Acompanhe na tela. O inquérito tinha como objetivo inicial apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas, fake news e ameaças veiculadas na internet que tem como alvo a corte, seus ministros e familiares. De lá para cá, como restou notório, uma investigação legítima foi transformada em um instrumento ilegítimo de exercício de poder monocrático pelo ministro designado relator, Alexandre de Moraes, em afronta aos mais comezinhos princípios do Estado Democrático de Direito que o mesmo STF diz defender. Aqui, a direita logo ficou extremamente irritada e com razão, porque o Estadão diz que o inquérito das fake news começou como algo legítimo. É mesmo, Estadão. Um inquérito ilegal desde o berço, aberto sem distribuição, para um tribunal sem competência, para investigar pessoas que não tinham foro privilegiado. Um dos primeiros atos imorais desse inquérito foi censurar a Cruzoé, a imprensa, pela reportagem sobre o amigo do amigo de meu pai, Dias Toffoli. Olha aqui o que a PGR dizia sobre esse inquérito lá no comecinho, acompanha aí. Doge compara a STF a tribunal de exceção e vê inquérito das fake news como ilegal. Ilegal. Tá aí a legitimidade, Estadão. Você sabe muito bem que o inquérito das fake news não começou para defender a democracia coisa nenhuma. Ao olhar do grande público, olhando de fora, ele começou para investigar os procuradores da Lava Jato por críticas ao Supremo. Olha aqui essa matéria do dia da instauração, olha aí, ó. Inquérito aberto por Toffoli vai investigar Deltan Dallagnol e auditores da Receita. Essa matéria aqui, ó, é do dia 14 de março de 2019. Ela foi publicada à noite. Gente, quando eu li isso aqui, eu nem entendi porque à tarde tinha sido aberto o inquérito, mencionando um artigo publicado pelo Joe Castor, outro procurador da Lava Jato, em que ele criticava o Supremo e dizia que ia dar um golpe na Lava Jato ao tirar as investigações de corrupção da Justiça Federal e jogar para a Justiça Eleitoral. E foi o que aconteceu mesmo. Acabou com as investigações do futuro, com as punições, permitiu anular a Lava Jato de modo geral. Foi mesmo. Mas eles queriam reprimir isso. Então eles instauraram, falando do artigo do Joe Castor, e à noite apareceu isso aí. Eu falei, cara, por que raios que os caras abrem o inquérito para me investigar? E eles mencionaram aí auditores da Receita. E já vai aparecer a razão real deles instaurarem esse inquérito. Aqui já aparece um pouquinho da razão real que eu vou mostrar para vocês. Os ministros, eles ficaram incomodados com uma apuração da Receita sobre eles e as famílias. Essa é a razão real. Foi tudo porque chegou a investigação neles. E eles são supremos, veja bem, eles são ininvestigáveis. E aí Alexandre de Moraes mandou suspender a apuração de ofício, ou seja, por iniciativa própria, mandou uma ordem, algo que ele jamais poderia fazer. Se qualquer cidadão tem uma apuração da Receita contra si e ele acha que é ilegal, ele precisa acionar um juiz da primeira instância, que ele pode ou não conceder o seu pedido de suspensão. Aqui eram os próprios ministros, alvos da apuração, e eles estavam julgando em causa própria e mandando suspender, sem ter competência para isso. E mais, autointeressados, impedidos para atuar nesse caso. Você consegue entender o tamanho do absurdo disso? Você concorda comigo? E mais, me botaram como alvo, por quê? Por quê? Porque eu critiquei ministro? Porque eu disse que a atuação do STF era leniente com a corrupção, como eles me puniram com a pena de censura no Ministério Público por ter dito a verdade? Por ter coragem de dizer a verdade?
Você concorda comigo que isso tudo é muito absurdo? Então curte aí com força esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa informação essencial e vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês agora como a direita detonou o Estadão por passar pano para o STF. Dá uma olhadinha aí no Flávio Gordon. Errado, Estadão. Nunca houve legitimidade no inquérito. Os abusos subsequentes, os quais você agora timidamente critica, foram um corolário inevitável do abuso original que caracterizou a própria instauração do inquérito. De modo que a crítica presente ao inquérito não pode ser separada de uma autocrítica do jornal, que ajudou a fabricar e continua insistindo no erro uma legitimidade inexistente. O Estadão é parte ativa e agente colaborador da juristocracia que perverteu a democracia brasileira. E se agora há arrependimento, isso deveria ser dito claramente para as pessoas. Está gostando da crítica da direita a quem passa pano para a STF? Então curte o vídeo e vem cá que tem mais. Olha aí, ó. Zeitgeist, o espírito do tempo. A tal legitimidade inicial foi investigar integrantes do MPF e da Receita Federal que receberam denúncias de corrupção de ministros do STF. Nesse caso, gente, só para corrigir aqui, tá? A gente do MPF não tinha recebido denúncia, a gente tinha delações que mandou para cima e eles enterraram, isso sim. Agora, a Receita Federal estava investigando, sim, indícios de lavagem de dinheiro relacionados, inclusive, à família, indícios de sonegação fiscal relacionados às famílias dos ministros. E aí, realmente, o que eles fizeram foi dizer, nós somos ininvestigáveis, ninguém nos toca, ninguém chega perto de nós estamos acima da lei, ninguém vai investigar a gente, mesmo com fundamento, porque a Receita mostrou que tinha partido de critérios objetivos. E aí eles viraram os canhões, afastaram o auditor da Receita Federal. Gente, é o cúmulo do absurdo. Segue aqui. Os extremistas políticos surgiram para lavar os crimes comuns e de responsabilidade cometidos pelo relator na tramitação do inquérito. Gente, ele não para, vai ficar melhor. Olha aqui, ó. Zeitgeist. Os grandes jornais apoiaram essa instituição falida no desmonte da Lava Jato. O STF se tornou o poder central da política por essa falta de crítica e propagação de narrativas de seu interesse. Ajudaram a acabar com o rule of law, com o império da lei, e precisam acreditar que foi pela democracia. Democracia, E o melhor de todos, como eu prometi, vem agora no final. É a crítica do Enio Viterbo. E ele começa mencionando na crítica dele um trecho do editorial do Estadão. Olha aí. E assim, de abuso em abuso, diz o Estadão, de censura em censura, chega-se a quase 2,2 mil dias de uma investigação que, a despeito de sua legitimidade inicial, há muito já deveria ter sido encerrada. Aí vem o Enio dizendo, o maior problema é que os poucos apoiadores do alexandrismo que reconhecem a existência de abusos simplesmente não conseguem exigir a responsabilização de quem os cometeu. Se um delegado ou juiz de primeira instância comete abusos, todo mundo vai cobrar. Corregedoria, CNJ, lei de abuso de autoridade, processo civil, processo criminal em cima deles. Agora, se o ministro do STF comete abusos, a sugestão dessa galera é só recorrer. É só recorrer. Pra quem recorrer? Pra quem? Não tem ninguém acima do STF. Recorrer pra quem? É só recorrer. Cara, só recorrer tem que responsabilizar pelo abuso. E aí? Qual crítica da direita você curtiu mais aí dessas que eu mostrei pra você? E tem muito mais lá no Twitter, mas eu fiz uma seleção aqui pra você. Conta aí pra mim nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra na nossa comunidade de membros do canal, em que eu posto análises políticas semanais exclusivas e é um jeito de você também apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.